o teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Nós fomos e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Vamos lá, não há amor igual, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Levante suas mãos e declare: deixou sua glória e habitou entre nós. Foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, tu és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, sim, tu és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele não buscava apenas glória própria, ele não buscava apenas manifestar o seu poder, mostrar para aqueles que duvidavam que ele era filho de Deus. Ele não buscava glória, porque isso ele já tinha quando estava junto do Pai. Mas quando ele estava naquela cruz, ele buscava por você. Ele buscava te purificar de todo pecado. Ele buscava tomar o teu lugar. Ele buscava ser o sacrifício que nos traz a paz. E ele conseguiu isso. Ele se entregou por todos nós. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. E hoje ele vive, hoje ele reina para todo sempre. Amém? Então vamos declarar que tudo que nós temos e tudo que nós somos é para a glória dele. E ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Vamos lá então, tudo que somos. Todo será a recompensa do teu
vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue. Declara com mais intensidade: seus olhos são como fogo. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Continue declarando esse nome. Jesus. Você está declarando o nome do Filho de Deus. Você está declarando o nome daquele que morreu por você. Então declare com mais força. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, teu nome é nome que está sobre todo nome. Declare que no nome de Jesus tem poder. Declare que no nome dele o inferno treme. Comece a declarar. Comece a engrandecer o nome de Jesus. Comece a declarar esse nome que é tão doce, esse nome que é tão suave, o nome mais lindo que é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só a igreja declara Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aplauda o nome de Jesus. A paz, amados. Mais uma quarta-feira, nós aqui reunidos para estarmos aprendendo mais e mais de Deus. Nessa quarta, nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. É algo que é de suma importância a gente entender o reino de Deus, porque Jesus, quando ele veio, ele começa a falar e declarar coisas sobre esse reino, e ele veio para nos mostrar esse reino. Então, sempre quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente tem que focar em experimentar, entender tudo aquilo que ele traz até nós, tudo aquilo que ele vem revelar até nós. E uma das coisas que ele bateu em cima, que ele trouxe para nós, foi o reino de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias, para não ficar só nas minhas palavras, no capítulo 6, versículo 10, na oração de Jesus, que diz assim:
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E para a gente ter melhor entendimento disso, toda vez que nós lermos ou falarmos de reino de Deus ou reino dos céus, significam a mesma coisa. É o reino de Deus sobre a terra, o reino dos céus vindo sobre a terra. Então, é pertencente ao reino dos céus, o reino de Deus. E é importante a gente entender que o reino de Deus e o reino dos homens, o reino do mundo, tem origem diferente. O reino do mundo, ele é aquele comandado por Satanás. O reino de Deus é aquele que vem sobre o comando de Deus, sobre as circunstâncias, as coisas de Deus. E é sempre difícil a gente entender o reino de Deus, porque a gente pensa no reino como um lugar. E o reino não é um lugar. A gente vê que a palavra de Deus diz que o príncipe dessa era é Satanás, aquele que coordena e está sob o comando dessa era é Satanás. Claro que a gente tem o entendimento de que tudo sobre Deus está no controle de todas as coisas, mas ele é o príncipe dessa era, ele que está no comando dessa era. Então é um tempo, tem a ver com um tempo. Então o reino de Deus também tem a ver com um tempo que virá até nós. E sempre quando a gente se pergunta nisso, o que é o reino de Deus, como ele funciona, o que é o reino de Deus? Então, primeiramente, vamos falar sobre o que o reino de Deus não é. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, ele fala o que o reino não é. E o reino não é visível. Diz assim lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está o reino, porque o reino de Deus está dentro de vós. Primeira coisa, então, o reino de Deus não é visível. Se a gente esperar para ver um rei simplesmente tomar um trono aqui na nossa época e começar a reinar, como a gente vê naqueles filmes medievais, não é isso. O reino de Deus, ele inseriu dentro de nós, nessa presente era. Nisso que nós estamos vivendo. Toda vez que nós chegamos a Jesus, nós começamos a viver isso. E o reino de Deus não é deste mundo. Lá em João, capítulo 18, versículo 36, diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino foste deste mundo. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, mais uma vez inteirando, o reino de Deus não tem a ver simplesmente com esse mundo. É um reino que já está formado no céu, sobre circunstâncias, características, palavras, leis, coisas que você deve fazer, que sempre vêm juntas no reino. Esse é o reino de Deus, as características. O reino de Deus, ele não é dividido. Marcos, capítulo 3, versículo 24, diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Jesus ele deixa claramente que o reino dele não há divisões. Eles não lutam contra si. Isso é uma grande parte importante de uma missão que Jesus nos deu, que nós devêssemos ser um com Ele, um com o Pai e um com nossos irmãos. O reino de Deus não é dividido. Outro ponto, o reino de Deus não é palavras. A palavra diz assim em Coríntios, capítulo 4, versículo 20: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Outra situação, o reino de Deus não é comida ou bebida. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria e alegria no Espírito. Baseado nestes textos, que dizem expressamente que o reino de Deus não é, entendemos que ele não é algo visível, como os judeus esperavam. O domínio,
anunciado por Jesus é no interior de cada um de nós cristãos. Mas para que seja tão subjetivo, o apóstolo Paulo diz: este reino não é apenas em palavras, em discursos, em algo que pode ser dito, pois ele precisa ser confirmado pelo poder de Deus através do Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que o reino não fosse exteriorizado por rituais humanos. O apóstolo Paulo também ensina que não consiste em comida ou bebida, nem em qualquer ordenança religiosa, mas na prática da justiça que promove a paz e traz a alegria que vem somente do Espírito. Então, dito isso, nós vendo o que não é, então o que é esse reino? O reino de Deus é misterioso, a palavra de Deus diz. Em Mateus capítulo 13, versículo 11, diz assim: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles que não lhes é concedido. E continuando no capítulo 14, 4, versículo 11, e lhes respondeu: a vós outros foi dado de conhecer o mistério do reino de Deus, e aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então Jesus fala a importância do mistério do reino de Deus, da importância de nós estarmos nele, sermos inseridos nele, para entendermos o que significa esse reino. Porque só quando nós somos inseridos em Jesus é que nós recebemos esse reino dentro de nós. Porque, mais uma vez, esse reino é algo futuro, é algo que estará na plenitude quando Jesus vier e vencer o diabo, amarrá-lo, e ele for lançado no lago de fogo do inferno. Então é algo que está por vir, mas ele já chegou a nós porque Jesus veio, manifestou o reino dele, já morreu e venceu a morte. E nesse momento nós podemos adentrar nele e já sermos participantes do reino de Deus, mesmo aqui na terra. Então esse reino também é libertador. Lucas capítulo 11, versículo 20 diz assim: porém, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É sobre isso, sobre algo que está por vir, porque lá no céu, lá quando o reinado de Deus vier completamente, não haverá demônios, não haverá doenças, não haverá esse tipo de circunstância, cegos, aleijados, porque tudo vai se fazer novo, porque no reino de Deus essas coisas já não existem e não podem subsistir. Ele é um novo tempo. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz assim: a lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. O reino de Deus é igualdade. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. A palavra de Deus, ela diz que aqui nessa terra, nós podemos ser pobres, mas seremos ricos nos céus. Que nós podemos ser humilhados, que nós seremos exaltados por Deus. Então, no reino de Deus há uma igualdade, os últimos serão os primeiros. Deus, ele inverte toda a situação que nós vivemos aqui. O reino de Deus é eterno. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é eterno, assim como Deus é. Então o reino sempre reflete a característica do seu rei. Sempre quando nós vemos que há um rei perverso, normalmente o povo dele está sofrendo. Quando há um rei bondoso, o reino começa a prosperar, as pessoas são felizes. E o nosso Deus, ele é eterno, bom, amoroso, e nós viveremos um reino eterno, amoroso e de paz. Escatológico. Lucas capítulo 21, versículo 31 diz assim: assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus.
Pois vos digo, de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, é a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, ele é escatológico, por quê? Porque ele está por vir ainda. Nós temos que acessar o reino aqui na terra, sim, nós temos que acessar, ele nos deixou isso, mas nós vamos viver e temos que entender que nós vamos viver a plenitude de Deus somente quando Jesus voltar para nos buscar. Ele é escatológico, ele está por vir ainda. Nós anunciamos que ele já chegou através de Jesus até nossas vidas, e todo aquele que está em Jesus, está em Cristo, pode acessar já esse reino que está por vir em sua plenitude. Isso é algo tremendo. Deus, ele inicia esse reino através da vida de Jesus. E todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador acessam esse reino. Sabe, amados, nós às vezes andamos lamentando pelas coisas que nós vivemos. Andamos às vezes com dores e vemos pessoas nessas situações. E tem algo que nós devemos apresentar para essas pessoas. Sabe, eu sempre imagino, e a palavra de Deus diz, que Jesus, ele era o tabernáculo vivo de Deus. Por que o tabernáculo? Porque ele levava a presença de Deus, assim como os tabernáculos antigos. E toda vez que o tabernáculo passava, que Jesus passava pelo lugar, ele curava, para você ver que o meu reino já está entre vós, seja curado. E as pessoas eram curadas. No meu reino não vai existir cegos, então seja curado. No meu reino as pessoas não são mais coxas, então seja curado, levante, ande. Sabe, Jesus, ele levava o reino para qualquer lugar que ele ia. Mas como que ele diz isso? Que há características atemporais nesse reino. Como é que ele já começou e ele ainda está por vir? A palavra de Deus diz isso em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos aqui se encontram, alguns há de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha e seja chegado o reino e o poder de Deus. Ele está perto de nós. Diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 7. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, nós temos algo, nós carregamos algo. O reino de Deus está perto, está em nós. Só que as pessoas do mundo, ele ainda está por vir, porque nós podemos levar até elas esse reino. Sabe, amados, nós por muitas vezes negligenciamos o quanto nós devemos falar para as pessoas e levar o evangelho para elas. Nós vivemos num reino que nosso Senhor é bom, que o nosso Rei é bom. Ele é misericordioso, justo e vem até nós com essa justiça. E nós sabemos as coisas que nos afastam desse reino. Então, o que pode nos afastar desse reino e pode afastar as pessoas desse reino? Tem algumas situações, pecados, afastam do reino de Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras herdarão, nem adúlteros, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que vivem no pecado não herdarão o reino de Deus. Carnalidade, isto é, os afirmo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a
corrupção e nem irá herdar o reino de Deus. Amados, as coisas desse mundo não herdam o reino de Deus. O reino de Deus é Espírito. Ele é Espírito, Ele é invisível. Ele adentra dentro de nós e nós só alcançaremos na sua plenitude lá nos céus. Aqueles que são desobedientes, aqueles que olham para trás, que ficam preocupados com as coisas do mundo, e principalmente os descrentes, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não creem no Espírito de Deus, eles não podem herdar algo do reino de Deus. Como nós viveremos numa sociedade ou num lugar, ou trabalharemos em algo que você não acredita? Não tem como, não concilia, é o reino dividido. Você não pode ir para um reino como a gente via antigamente e ficar lá estabelecido sobre as leis e coisas que você não acredita. Então é necessário que você creia em Jesus para que acesse esse reino. Então, nós vimos para quem não é esse reino, mas para quem é esse reino de Deus. A palavra de Deus também nos conta isso. Ela fala para os pequeninos. Mateus capítulo 19, versículo 14 diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Marcos capítulo 10, versículo 14 diz assim também: Jesus, porém, vendo isto, indagou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amados, Ele pede para que nós venhamos a ser como crianças, ter a inocência, termos a coragem de uma criança, de ir até o seu Pai. E Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei. E Ele também não faz distinção. A palavra de Deus diz que o reino dele é para todos os povos. Acreditava-se no Antigo Testamento que o Cristo, aquele que viria, ele viria somente para os judeus, para libertar os judeus. Mas ali Jesus ele vem e quebra isso, ele fala e traz que o reino de Deus era para todos os povos. Todos aqueles tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, do Oriente ao Ocidente. Então nós temos acesso, já foi colocado em nós. Jesus deu essa liberdade. A palavra de Deus diz também que o reino será para os pobres. Então olhando, Lucas capítulo 6, versículo 20. Então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque de vosso é o reino de Deus. Para aqueles que lutam, Atos capítulo 14, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa é entrar no reino de Deus. Amados, entrar no reino de Deus não é fácil. Nós temos que nos abdicar. João Batista, quando ele estava lá no deserto, ele não se moldou àquela época. Nós hoje em dia, e muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas, nós queremos trazer o mundo para dentro da igreja completamente, uma libertinagem, e nós não vemos arrependimento. A palavra de Deus é sobre arrependimento. Quando os próprios discípulos foram destacar algo que existia na palavra de Deus, eles destacaram que ele trouxe a palavra para que de arrependimento até esse mundo. Amados, nós precisamos continuar pregando sobre arrependimento. Só assim, por esforço, aquele que se esforça e luta todos os dias para se manter firme na sua fé, é que herdarão o reino de Deus. Esse é o firme propósito que Deus tem para conosco. Então, mais uma vez, o que é preciso então para entrarmos no reino de Deus? A primeira coisa, arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É necessário, primeira coisa, arrepender dos nossos pecados. Tá, mas como que eu vou viver uma vida agora? Vou ter que ficar sempre me arrependendo?
A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para nos justificar, para morrer pelos nossos pecados. E toda vez que nós colocamos a mão sobre a cabeça do Cordeiro, que é Jesus, nossos pecados são transferidos para Ele. É nesse instante em que nós somos libertos dos nossos pecados. E nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, termos Jesus como nosso humilde Salvador. É necessário para entrar no reino de Deus a humildade. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilha como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Obediência. Amados, não tem como nós fazermos nada no reino de Deus sem obediência. A palavra de Deus diz que Deus mandou Jesus até a terra, e Ele veio, andou como homem aqui, e Ele cumpriu o seu propósito porque Ele foi obediente. Porque muitas vezes eu acredito que Ele deve ter fraquejado, mas Ele continuou obediente. A palavra de Deus diz, quando Ele está lá no poço com a samaritana, que para Ele o importante, a comida e a bebida dele é fazer a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Então a nossa comida, a nossa bebida, que diz ali, o reino não é feito por comida e bebida, porque ele não se vê, mas por obediência ao Pai. Justiça, o reino de Deus é justiça. Muitas vezes nós queremos aplicar a nossa justiça ao reino de Deus. E a nossa justiça é olho por olho. Mas Deus ele não pensa da mesma forma. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muitos dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Amados, no reino de Deus, a justiça dele tem que prevalecer. Muitas vezes vão falar mal de nós, vão nos julgar, vão dizer coisas. E muitas das vezes Deus vai querer que você nem abra a boca e deixe prevalecer a justiça dele sobre a situação. Deus, se você acredita, se você está inserido no reino de Deus, você tem que deixar que Ele aplique a sua justiça, que é boa, perfeita e agradável. Esforço. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amados, o reino de Deus, ele não vem de forma fácil para nós. Jesus ele trouxe e pagou um alto preço de sangue para trazer o reino até nós. E hoje nós precisamos nos esforçar para adentrar nesse reino, para nos manter lá. Tem coisas que nós devemos fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós devemos também esperar o reino de Deus. Que nós devemos anunciar. Jesus ele deixa alguns mandamentos para nós quando ele vai aos céus. Eu não digo os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos, mas sim os mandamentos que Jesus nos deu. Que nós devemos ser um com Ele e com o Pai. Que nós deveríamos fazer o ide a todas as nações, pregai o Evangelho do reino. Nós precisamos levar esse Evangelho até as pessoas, que existe uma esperança, que existe um reino que é muito maior do que tudo isso que ele está vivendo, que sim, esse reino está tomado por uma maldade, mas que existe um rei que está por vir, que foi ser coroado, está por voltar até nós, que vai sucumbir esse reino e vai tomar posse. E ele está querendo tomar posse da sua e da minha vida a cada dia. E nós precisamos o buscá-lo, estarmos dentro dele, inserido, anunciando a palavra de esperança, de arrependimento,
para que as pessoas venham desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, que Deus venha abençoar a sua vida. Nesse momento, feche seus olhos na sua casa, vamos estar orando para que Deus venha inundar a sua casa com a presença dEle. Senhor, Pai amado, nós oramos para que o Teu reino venha, Senhor Deus, sobre cada lar que está nos assistindo, Pai, nessa noite. Que nós possamos, Senhor Deus, sempre ter o Senhor como o Rei de nossas vidas, Pai. E aonde o Senhor passa, tudo muda, Pai. Onde o Senhor vai, as coisas, Senhor Deus, se transformam. E que nós possamos carregar, Pai amado, o Teu reino, aonde quer que nós formos. Que a Tua presença, a Tua palavra, Senhor Deus, seja levada junto conosco, mudando ambientes, Senhor Deus, mudando situações, Pai. Venha o Teu reino, como disse Teu Filho amado, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui nessa terra, como é feita nos céus. Senhor Deus, adentra nos lares, Senhor Deus, trazendo paz, a Tua justiça, a Tua liberdade, Senhor Deus. Que as pessoas, Senhor Deus, que possam ouvir a Tua palavra, possam se arrepender, Senhor Deus, dos seus pecados e voltar os olhos a Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Pai amado, por mais uma noite, por mais uma quarta-feira que nós estamos aqui, Pai. Porque se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos sustentou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Fiquem com Deus, amados. Tudo bom? Você que está assistindo às nossas lives aqui do Ministério da Comunhão Ágape, se você quiser também estar contribuindo conosco, nós vamos colocar agora aí na tela o nosso QR Code, também a conta bancária onde você pode estar contribuindo com esse ministério. Se você tem sido abençoado, contribua, esteja nos ajudando a manter toda essa máquinas rodando e levando a você uma palavra de Deus que vai de encontro às tuas necessidades e também uma conversão na sua família. Quanto vale para você a conversão de um familiar seu? Quanto vale para você uma vida salva? Então, nos ajude a mantermos todo esse maquinário funcionando, para que assim possamos levar a palavra de Deus a quantas pessoas forem necessárias, a quantas forem preciso ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe muito você. Você pode fazer o Pix, você pode também fazer um QR Code, e aí está a conta bancária aqui do Ministério. Que Deus abençoe grandemente você, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.